Bem, o castigo da rebelde. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Miriam, irmã de Moisés, fez uso de preconceito racial para trazer à tona a inveja que nutria por Moisés, seu irmão. Infelizmente, esse demônio ainda continua fazendo vítimas, inclusive no meio do povo de Deus. Não são poucas pessoas que não se vingaram na fé por se terem deixado levar por várias tentações. O pior é que ficaram presas nas mãos de espíritos torturadores, os quais as atormentarão para sempre. Verdade, pessoal. Às vezes nós não podemos ter no coração nada contra ninguém. Nem esse sentimento. Moisés era o homem escolhido por Deus, usado, entenda, de uma maneira esplêndida. E a Miriam esperou só uma coisinha e mostrou ali porque ele casou com uma mulher, entenda que não era no meio do povo de Israel, mas do que isso, ela entrando na mulher cozita. E quando ele fala a respeito dessa mulher, quando ela fala, ela mostra que tinha no coração dela alguma coisa contra Moisés. Tem gente que tem alguma coisa contra você, irmão. Ele vai esperar uma oportunidade para apontar o dedo para você. Ele vai esperar uma oportunidade para falar alguma coisa. Dentro dele já tem. Ele devia se limpar, porque nesse tempo que ele fica com uma coisa no coração, ele fica preso na mão dos torturadores. A pessoa é atormentada, a pessoa não cresce, não sabe por quê. A pessoa não é curada, apesar dela saber que Deus cura, dela conhecer o poder de Deus, dela conhecer o nome de Jesus, dela conhecer a capacidade de Deus, mas ela não tem o milagre. Por quê? Porque dentro dela, às vezes ela carrega uma coisa contra alguém. No caso dela era inveja, às vezes pode ser. A pessoa tem aquilo e na primeira oportunidade ela vai acusar a pessoa, então ela não gosta da pessoa. Já viu, eu não vou com a cara do fulano, eu não vou com a cara da fulana, eu não tenho que ir com a cara de ninguém, eu tenho que ir com a minha, irmão. Já ouviu alguém falar isso? Né? Mas tem gente que às vezes coloca no coração isso, uma antipatia por uma pessoa, uma rejeição por uma pessoa, e na primeira oportunidade que aquela pessoa tiver, ela vai falar mal daquela pessoa, vai acusar aquela pessoa ou vai condenar aquela pessoa. Você tem que ver se você não está assim, pastor, é verdade. Eu não vou muito com a cara do fulano, eu não vou muito com a cara da Beltrana, eu não vou muito com... Não, para com isso, irmão. Jesus, tira isso de mim, essa antipatia, tira essa rejeição que eu tenho pela fulana, pelo fulano. Não, pode ser alguma coisa de Deus, pare com isso. Tem gente que acha que Deus vai usá-lo sempre apontando o dedo para as pessoas. A Miriam estava assim, e olha que ela era de Deus. Quando Arão, o irmão mais velho de Moisés, que se havia juntado a Miriam em sua loucura de acusar o servo de Deus, viu o que sucedera, foi a Moisés e pediu que ele e a irmã fossem perdoados. Todo aquele que peca deve confessar seu pecado e buscar o perdão. Quem transgride contra a pessoa que está sendo usada pelo Senhor, deve procurar urgentemente o homem de Deus e confessar seu erro antes que seja tarde. Verdade, é um ungido de Deus, é um homem de Deus. Amigo, você me perdoa, eu tenho feito isso contra você, eu tenho falado contra você, eu me levantei, ou então no meu, aí quando é só no coração, você tem que falar, Deus, tira isso de mim. Eu não vou muito com a cara da pessoa, ou eu tenho uma antipatia por ela, eu tenho uma rejeição por ela, se eu tiro isso do meu coração, principalmente quando aquela pessoa é uma pessoa usada por Deus, porque pode estar nascendo no seu coração, surgindo no seu coração uma inveja em relação àquela pessoa ser usada por Deus. Isso é muito perigoso. Moisés, e vai, porque é misericórdia, tem que clamar, e se fez alguma coisa contra a pessoa, se pecou contra a pessoa, tem que chegar, não seja quem for a pessoa, se acertar, porque quando o filho pródigo voltou para casa, ele disse, pai, eu pequei contra ti e contra o céu. É aquilo que eu digo sempre, se eu pecar, se eu mentir para você, não adianta eu pedir só perdão para Deus, tem que pedir perdão para você. Irmão, eu não falei a verdade para você. Você me perdoa em nome de Jesus. E seja quem for, você tem que aprender isso, porque senão você fica na mão do torturador, do atormentador. Moisés clamou e o Altíssimo perdoou. Contudo, Miriam teve de ser detida fora do arraial por 7 dias, até que a vergonha fosse tirada. O pecado que contra quem o Senhor colocou na direção da obra, se for confessar, será perdoado. Porém, se não for confessado, o próprio Deus agirá contra o rebelde. Miriam teve de ficar algum tempo fora da comunhão, e todos tomaram conhecimento da sua má atitude e de sua punição. Por que a Miriam não está entrando na tenda? Por que a Miriam não está vindo na reunião? Ela estava fora. E às vezes a pessoa se afasta, entenda bem, Deus permite ela ficar fora da comunhão, se afasta do evangelho, mas fulano, porque já estava há muito tempo fazendo coisa errada. Então, o próprio Deus vai encarregar de colocar a pessoa fora.
aquela pessoa se desviou. Não, ela já estava desviada. Quando você vê uma pessoa e diz, não, o fulano se desviou porque, um exemplo do homem, ele arrumou uma outra pessoa fora do casamento, ou ele fez uma desonestidade, ele já estava com rebeldia antes. Ali ele está sendo só mostrando que ele já está fora da comunhão. Eu costumo dizer que o diabo, entenda, ele não usa quem está de pé, ele usa quem está caído. A pessoa começa a ser rebelde à voz de Deus, começa a desprezar algumas orientações. Veja o Saul, começa a desprezar as orientações da palavra de Deus, começa a se rebelar contra a obra do Senhor, começa a nutrir no coração o ódio, o ressentimento contra alguém, uma rejeição. Está se colocando numa situação perigosa. Numa hora dessa, entenda bem, você vai se mostrar que está ruim com Deus. Então deu para entender? A pessoa já está. Quando a pessoa, fulano adulterou, fulano fez isso, fulano voltou a beber, voltou a tomar pinga, voltou a usar drogas. Não, já estava caído já. Ele estava caído. E dentro da igreja ele se rebelou contra a palavra, se rebelou, colocou no coração, deixou. A Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo, até acontecer, quer dizer, a tragédia ser completa, até que todos perceberam que a Miriam estava fora da comunhão. Jamais se levante contra aquele que foi chamado para dirigir a obra de Deus. Não aceite a tentação de desejar a posição de quem o Altíssimo nomeou. Pois, quando a paciência divina terminar, você estará leproso espiritualmente. Miriam ficou branca como a neve. No entanto, aquela brancura não era sinal de santificação nem de limpeza, mas de como a sua alma estava imunda com a sua péssima conduta. Meu Deus, espiritualmente tem gente que já está assim. Ele ainda fisicamente ainda está no nosso meio, mas espiritualmente já não está mais. Porque nós sabemos que o leproso então era excluído da comunhão, ficava fora, até ser recuperado, até ser curado. Muita gente está assim. Está se ficando fora e a pessoa não entende. É o que eu falei lá atrás, eu falei agora mesmo. A pessoa então começa a fazer coisa errada, não, porque ela já estava fora da comunhão. Se ela estivesse em comunhão, ela não faria aquilo. A pessoa fez aquilo porque está fora da comunhão. Aí vem outras coisas. Como eu falava, um abismo chama outro abismo, daqui a pouco vem as doenças, vem as tribulações, e a pessoa começa a orar, porque luta todo mundo pode ter, mas você não perde a paz. Quando você está bem com Deus, quando você está ligado com Deus, você pode até enfrentar uma adversidade, pode surgir até uma adversidade em qualquer campo, mas você diz, maior é o que está comigo, eu não vou temer, eu não vou me espantar, eu não vou perder a minha paz, porque o maior é o Senhor que está comigo. Meu irmão, vai funcionar, irmão. Você pode ter certeza que vai funcionar quando você está em comunhão. Quando não está em comunhão, é coisa séria. Mostra simplesmente aquilo ali que você não está, como Saul, quando viu o arraial dos filisteus, a Bíblia diz que estremeceu o seu coração, ele se espantou, ele se assustou, ele se intimidou, ele se amedrontou diante do exército filisteu. Você anda se assustando nas batalhas? Você não anda entrando em pânico diante das adversidades? Isso é sinal que a comunhão não está bem. Quando a comunhão está bem, você é como o Davi, intrépido. Quando a comunhão está bem, você é o Ezequias. Eu não vou temer, eu não vou me espantar por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Eu não vou temer, eu não vou me espantar por causa desse caroço que apareceu, ele está amaldiçoado em nome de Jesus, por causa desse diagnóstico, por causa disso, daquilo, porque o Senhor é a minha força, o Senhor está comigo. Puxa, assim tem que viver. Mas quando a pessoa não está em comunhão, ela entra em pânico. Ah, meu Deus, o que está acontecendo por causa disso? Não. Ou então o outro lado que eu falei, a pessoa começa então a beber, voltou a beber, fulano voltou a usar drogas, fulano se prostituiu, porque ele não estava em comunhão. Se ele estivesse em comunhão, ele resistiria, ele ficaria de pé e falando sério, Deus, surgiu isso, mas o Senhor é a minha força, o Senhor está comigo e eu não temerei o que apareceu, eu não temerei o que o diabo está tentando fazer, porque o Senhor é maior. Aleluia, assim que tem que ser. Bem, a rebelião começa com alguma observação feita por quem não está bem na fé. Ora, aquele que se abrir para o pecado, verá que um abismo chama o outro. Não li, estou lendo agora com vocês. Salmo 42, versículo 7. É aquilo que uma vez um pregador, ele conta no seu livro, o Kenneth Reagan, ele hoje já está na glória. Ele disse, pastor fulano de tal, o acompanho em vários cultos, né, em várias cruzadas, em várias campanhas evangelísticas. E o cidadão disse, fulano, o senhor prega a cura divina como fulano. E ele disse, não tem outro jeito de pregar a cura divina, porque cura divina tem que pregar de acordo com a palavra. Quem pregar de acordo com a palavra vai pregar igual.
né? Como agora eu não li essa parte de um abismo, chama o outro abismo, mas o assunto é o mesmo, então não tem como fugir, nós estamos na palavra, quer dizer, estão no mesmo espírito. Eu não li a lição, mas é que é a mensagem. Quando a mensagem não tem como fugir, você tem que falar com a Bíblia Sagrada. O mensageiro de Deus, ele fala o quê? A palavra de Deus, e a palavra de Deus nos levaria a isso aqui. Então é importante você observar. Meu amigo, se você está deixando o diabo entrar, pare rapidamente, peça a misericórdia, o fortalecimento de Deus, confesse o pecado que você estiver escondido, porque esse pecado vai te achar, ele está abrindo a porta para outro, até que depois venha uma coisa, puxa, aconteceu isso com fulano, aconteceu com fulano, porque esse fulano, essa fulana, já estava longe da comunhão. Então, na lição, de início, ela não falou nada, mas a fermentação ocorria em seu espírito. Porque ela tinha alguma coisa contra Moisés. Ela procurava um motivo para falar. Quando ela teve um motivo que não tinha motivo, ela criou esse motivo, porque a mulher cozida, ela foi e falou, quem é você? Você está contra a lei, você está metida certinho aí, olha aí. Ainda que Moisés tivesse alguma coisa errada, seria ele com Deus, não era para ela acusar. Mas ela mostrou que já tinha isso no coração. E às vezes a pessoa vai guardando. Bem, de início ela não falou nada, mas a fermentação ocorreu em seu espírito. E, em vez de orar e pedir que o Senhor afastasse aquilo do seu coração, ela acrescentava mais lenha à fogueira, que a queimava. Era só questão de tempo para perceber que fora enganada pelo demônio. Amigo, é coisa séria. Vai nascendo, é uma paixão às vezes por alguém. Jesus, tira isso de mim. Sou um homem casado, ele deve dizer. Ela deve dizer, sou uma mulher casada. Ou ele é um homem casado, ou ela é uma mulher casada. Jesus, tem misericórdia de mim, me faça ter nojo disso, Jesus. Mas não, a pessoa vai nutrindo, ou fecha os olhos, mas aí o marido dela morreu e eu posso ficar com ela. Ou ela diz, mas a mulher dele morreu, aí eu posso ficar. Esse é demônio, irmão. Você está nutrindo uma coisa errada, a gente tem que chegar e falar com Jesus. Jesus, o Senhor sabe o que vem no meu coração. Me faça ter nojo disso, Jesus. Eu não quero. Essa irmã tem marido, ou esse homem tem esposa, ou eu tenho marido. Ela deve dizer, ou ele deve dizer, eu tenho esposa. Jesus, misericórdia de mim, Senhor. Me limpa, me fortaleça, tem que falar a verdade. Ô Jesus, eu não tenho nada, aquela pessoa não me fez nada, mas eu não vou muito com a cara dela, Jesus. Se tem uma coisa, você vai mostrar para ajudá-la. Mas não eu ficar, Deus, eu não aguento nem ouvir a voz dela, tem uma rejeição, tem que ver a verdade. Ô Deus, eu estou ficando chateado porque ele ganhou um posto melhor, ou porque aquela pessoa ganhou uma prosperidade, e nasceu em mim, eu estou meio insatisfeito. Eu fiquei chateado com o que aconteceu com ele, eu devia vibrar que ele foi promovido, mas eu fiquei chateado pensando, eu que tinha que estar lá. Ô Jesus, tira isso de mim. Mas a pessoa não tira. Vai deixando crescer, um abismo vai chamando o outro abismo. Aí vem as tragédias, vem as coisas. Quando Moisés se casou com uma mulher cugita, Miriam, que não tinha nada a ver com isso, como irmã zelosa, mas preconceituosa, não aguentou. E com Arão falou contra o servo do Altíssimo. Pelo que disseram, percebe-se que a revolta contra o casamento era só pretexto, pois a verdadeira causa era a inveja. Aquilo que eu falei lá atrás. A pessoa já tem ela espera um motivo para falar. Ela procura uma ocasião para se levantar, mas já tinha aquilo no coração. Já tinha, não é até que se fosse um erro, não estou no caso do Moisés, até que houvesse um erro, a pessoa não deveria agir daquela maneira, mas com paciência, levar e dizer assim, não, eu sabia que você não era tão de Deus assim, não. Eu sabia, como aquilo que eu digo, o camarada provoca você, xinga palavrão, te ameaça, faz uma opção de coisa. Um dia você perde a paciência, fala um pouco alto, sem nem falar palavrão, nada não, estou falando isso não. Só fala alto um pouquinho, você não é crente? Ué, você não é de Jesus? Ué, você não é ungido de Deus? Ué, você não é cheio do Espírito Santo, desse jeito aí? A pessoa te provocou, mas te provocou, e você por paciência, por amor a Cristo, foi aguardando. Como diz o outro, você era um mané, né? Era um Zé Mané, era um otário, deixou, um bobão. Um dia você disse, amigo, eu sou homem de Deus, você não brinca comigo não. Aí a pessoa vai dizer assim, ué, você não é crente, não é cheio do... Até o irmão fala para você, olha aí o ungido do Senhor, olha aí, cheio do... É porque ele já tinha alguma coisa no coração, então ele queria te acusar, ele provocou para te acusar. Era Miriam e o Arão, procuravam uma ocasião contra Moisés. Correndo para terminar então. Aí diz,
Pelo que você percebe que a revolta estava, a sua pretensão, a verdadeira era inveja. Sempre tem sido assim, o fogo vai crescendo e ao surgir algum fato inusitado, a revolta se revela. Quer dizer, a pessoa já mostra. Não, tem muita coisa que eu não conheço. É como uma pessoa que se separa, né? Ela se separa porque ela procura um motivo. Há um motivo. Ela se separa, o casal se separa. Não, mas por quê? Porque ela está com um mau hálito muito forte. Porque ele está com mau hálito, mas porque ele está muito nervoso. Não, ela já tinha, está procurando. E se tiver um escorregão, ele diz, aleluia, olha, pela Bíblia eu posso me separar, porque ele errou, porque ela errou. Eu atendi uma vez, muitos anos, você nunca, não adianta especular que eu não estou falando no caso de alguém, pessoas que eu posso citar o caso. Esse cidadão, ele tinha caído mesmo, moralmente. E aí ele veio com a esposa conversar comigo. E quando eu estou conversando com ele, ele falou, pastor, mas ela errou antes de mim. Ela também me traiu. Eu olhei para ela e disse, irmão, aconteceu isso? Ela, pastor Jaime, eu tive uma fraqueza na vida. Eu disse, mas um perdoa o outro, então agora, vamos parar com isso. Eu não espero que você não se vingou, 1 a 1, né? Eu estou na inocência. E aí me veio no coração, disse, irmã, desculpa, mas como é que a senhora pecou? Como é que a senhora errou? Ah, foi no meu pensamento. Eu disse, o quê? Ele disse, não, pastor, eu comecei a pensar numa pessoa, eu me senti tão mal que eu falei com o meu marido, eu falei, ó, eu estou sendo tentada, estou sendo isso. Aí ele já veio, o senhor sabe, né, pastor? Se aceitar no coração já é pecado, né? Olhei para ele assim, irmã, só desculpe. Irmão, você é muito safado, irmão. Essa mulher foi tão santa que ela confessou o pecado de pensamento. Ela não tinha confessado isso para você, era só para Deus. Irmão. Foi pensamento, ela não te traiu fisicamente. Se ela tivesse traído fisicamente, sim, ela teria que ter pedido perdão. Mas o caso dela foi um escorregão e ela, entenda bem, aqui, ela não cedeu, entenda de falar, mas foi pecado. Foi, mas era ela com Deus, ela não precisava nem falar com você. Então, quer dizer, a pessoa já tem uma coisa para acusar. Ela fica doida para acusar, procurar um motivo para se separar. No ministério acontece isso. Alguma coisa, eu tenho muita coisa, já não concordo, aí por causa disso, aí o cidadão se separa, vai lá e diz, não, Deus me deu uma nova visão. Já estava isso no coração há muito tempo. Ele esperou uma oportunidade para criar uma situação para fazer isso. Coisa séria. Terminando, Arã e Miriam invejaram o carinho que o povo tinha por Moisés. Para eles, o povo também devia procurá-los, uma vez que também eram usados pelo Altíssimo. Acontece que Deus, em sua sabedoria, não escolheu para saber que não tinham estrutura forte o bastante para resistir aos problemas que uma liderança enfrenta, principalmente o orgulho e a vaidade. A pessoa está sendo usada achando que é melhor do que as outras, não vai ser. Bem, como não vigiaram, caíram. Vigie. Então, o que nós ouvimos hoje? Tem alguma coisa contra? Vá se acerte com Deus, pecou, não deixe, mantenha um coração limpo e você vai crescer. Amém?